Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Está começando aqui mais uma live do Posto Espíritas Caridade Bezerra de Menezes, tá bom? Toda terça-feira, 19h30, sempre um convidado aqui especial, né, para conversar com a gente sobre vários temas aí, à luz da doutrina espírita, não é? E para a gente, principalmente, né? Principalmente para a gente poder trazer aí uma palavra de conforto, um esclarecimento, não é? É, enfim, um entendimento, uma compreensão para todos nós sobre várias situações da vida, do dia a dia. Tivemos várias passagens importantes aqui, falamos de reencarnação, falamos de obsessão, vamos falar de obsessão outras vezes também, vamos falar de vários temas aí por aí afora, tá bom? Não se esqueçam, tá? Antes da gente apresentar aqui, conforme vocês estão vendo aí no rodapé, antes da gente apresentar aqui o nosso convidado, né? Não esqueçam de curtir, de compartilhar nossa live, tá bom? É muito importante isso aí. Então vai lá, dá um joinha, compartilha. Quanto mais compartilhar, melhor, tá? Mais pessoas serão alcançadas com essas informações, com essa luz, né? Que a gente está tentando trazer aqui para vocês, tá bom? E também ajuda a nossa casa, né? Quanto mais pessoas aí estiverem sendo alcançadas, melhor. Bom, ele, né, conforme vocês estão vendo aí, André Afonso, nosso irmão lá do Posto Espíritas Caridade Bezerra de Menezes, é médium, nosso irmão, nosso companheiro lá da casa, vai vir para cá agora, vai conversar conosco sobre esse tema importantíssimo, família, o que significa para você. André Afonso Monteiro, ele que é também apresentador do Debate na Rio, quinta-feira na Rádio Rio de Janeiro, com uma galera lá toda especial. João Nogueira, Humberto Azarite, Moisés Santos, Nádia do Couto Vale, não é isso? É isso mesmo? Estou certo, André? Seja bem-vindo, boa noite. Você está certíssimo, meu amigo Renato, meu irmão. Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande podermos compartilhar desse momento aqui com vocês, matar um pouco dessa saudade dos nossos amigos da Casa de Bezerra de Menezes, essa casa que nos abriga. Então, é uma alegria muito grande. A gente tem o trabalho lá na Rádio Rio de Janeiro, que é importante, aí a gente consegue compartilhar com vocês também. Eu tenho a presença, a Cristiane já esteve lá conosco, mas a Casa de Bezerra de Menezes, esse posto, ele tem um lugar especial em nosso coração por tudo que ele representa na nossa vida. Então, para nós é uma alegria muito grande compartilhar desse momento aqui com vocês. Ok, isso aí, vamos lá. Tem um tema muito bacana, né? Família, nossa, um tema muito legal, né, André? Eu acho que todo mundo tem algo, sem dúvida nenhuma, para perguntar ou para destacar aqui, para comentar a respeito desse tema, né? E a gente sabe que a doutrina é muito esclarecedora nesse sentido, né? Estamos juntos e a gente pode chamar de família não só a nossa família consanguínea, né, biológica, mas a nossa família na casa espírita, a nossa família em outros lugares. A gente vai constituindo famílias, não é isso? E precisamos ter a compreensão disso e de que dentro desse núcleo, né, nós temos ali situações para serem resolvidas e outras para serem ainda mais edificadas, não é isso? Estou certo ou estou errado? Com certeza, meu amigo, com certeza. Vamos, Já posso. vamos fazer a nossa prece de abertura? Vamos lá, Vou vamos fazer lá. a prece de abertura e vou deixar a prece de encerramento para você, tá bom? Tá bom. Então vamos Combinado. lá, fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento. Amado Mestre Jesus, em teu nome, mas acima de tudo em nome de Deus, de Maria de Nazaré, do Dr. Bezerra de Menezes, dos nossos irmãos do Centro Espírita Sheila, porque essa live é em conjunto com eles também, e todos os demais, né? Todas as demais casas, todos os demais irmãos que estão nos assistindo também, que a luz, o amparo, o auxílio do Mestre Jesus, de Maria e de vossas falanges, nossos guias, mentores, protetores, espíritos familiares e amigos,
estejam nos amparando sempre na condução desse trabalho, amparando o nosso irmão André Afonso, que vai trazer para a gente aí, que vai conversar conosco sobre um tema tão importante na vida de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a André, Deus. agora é contigo. Eu vou sair, vou deixar você aqui, qualquer coisa você chama, estamos aqui, tem a galera lá na retaguarda, Alexandre Palmeira está lá na retaguarda, Cristiane Teixeira, eu vou ficar um pouquinho aqui na retaguarda também, tá bom? Mas daqui a pouquinho a gente volta por aqui. Tá ótimo, meu amigo. Até já, então. Até já. Meus amigos, meus irmãos do Posto Espírita de Bezerra de Menezes, meus amigos também, irmãos, um abraço especial para a casa de irmã Sheila. Esse tema de hoje é um tema que nos provoca profundas reflexões. Mas antes de nós abordarmos o tema em si, eu sempre, nos meus estudos, nas minhas reflexões, eu levo em consideração um ensinamento do Emmanuel. O Emmanuel coloca para nós, no livro Caminho, Verdade e Vida, que é esse livro aqui, que nós vamos nos utilizar de alguns trechos dele. Esse livro ele foi publicado pela FEB, ditado pelo Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier. E logo na introdução, o Emmanuel ele dá uma informação muito importante no prefácio, na introdução desse livro, que o título da introdução é o seguinte: Interpretação dos Textos Sagrados. E ele traz uma passagem da segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 20, que diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E ele diz aqui nessa introdução que ele, Emmanuel, pensou, retirou, extraiu alguns artigos, algumas frases soltas, como ele mesmo coloca, do Evangelho de Jesus, das cartas de Paulo, e fez comentários dele, Emmanuel, aquilo que ele, humildemente, né, ele diz, no propósito de valorizar o ensejo de serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo, sem qualquer pretensão à exégese. E o que ele está colocando aqui para nós? Que ele, Emmanuel, está trazendo aqui para nós, ele retirou essas passagens do Evangelho, e ele está trazendo aqui interpretações simples dele, que ele entendeu sobre aquilo. E ele vai dizer mais à frente, né, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. E por que essa fala aqui, que num primeiro momento, mas o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Mas é para basicamente a gente entender que o que nós vamos propor aqui hoje, o que nós vamos colocar, é um trecho, é um entendimento do que o André tem sobre esse tema. Não é para a gente pegar esse tema e tomar isso como uma verdade absoluta. São as humildes reflexões, e aqui repito até as palavras do Emmanuel, são os textos que eu consegui estudar, as reflexões que eu consegui fazer sobre o tema, as experiências que a vida me proporcionou, os exemplos, os aprendizados, as experiências que eu tenho com a minha família, com a esposa, com o filho, com a minha mãe, com os meus irmãos, então, com os meus sobrinhos. Então, o que nós vamos apresentar aqui é o que eu, André, entendo sobre esse tema. Todos nós vamos ter que passar pelo crivo da razão, da lógica e do bom senso, sem tomar isso ao pé da letra e como uma verdade absoluta. Então, esse texto, esse tema, o que nós vamos apresentar aqui, são as reflexões que eu, André, consegui no acúmulo das minhas existências anteriores, no acúmulo das minhas experiências dessa encarnação, consegui extrair para apresentar aqui para vocês. Então, Emmanuel, ele coloca isso, né? Essa é uma interpretação que eu tive dos textos sagrados.
E baseado nisso, nós vamos aqui também propor a seguinte questão, né? O tema o que nós entendemos de família? O que nós podemos compreender desse tema? O que a família representa para nós? E de qual família que nós estamos falando? Será que é da família corporal? Que família é essa? Será que é a única família e o único exemplo de família que nós podemos ter são as famílias do laço consanguíneo, da parentela corporal? Existe uma grande família que é a família humana, a humanidade. Essa é a família no sentido maior, no sentido coletivo, no sentido macro que o termo pode trazer para nós. É que todos nós somos filhos do mesmo pai, mas nós ainda estamos bem distantes de compreender esse sentido dessa grande família universal a qual nós pertencemos, a qual nós estamos inseridos. Eu ainda não consigo enxergar, muitas vezes, o meu semelhante como um irmão, aquele que tem uma dificuldade, aquele que passa fome, aquele que está ainda inserido no crime, na corrupção, nos pecados, nos vícios, nos erros. Eu ainda não consigo acolher esse irmão ainda como Jesus nos ensina, como um verdadeiro irmão. Ele ainda, para mim, é um gentio, ele ainda é alguém gentio, como está lá nos textos sagrados também, aquele que é de uma outra nação, aquele que não tinha Deus ainda, como não tinha uma religião, não acreditava em Deus, e ele, para mim, funcionava como um gentio, assim, dessa mesma forma, como esses espíritos que ainda, esses seres que ainda estão, esses irmãos que ainda estão encarnados, ainda não representam para mim, eu ainda não consigo desenvolver esse sentimento, essa família, essa afinidade. Então, eu ainda vejo ele como um gentio. Eu ainda posso ter um grau de discriminação, de compreensão em relação a esse irmão, porque ele tem atos que são diferentes dos meus, ele tem comportamentos que são distintos dos meus, mas ele faz parte dessa grande família universal e eu deveria abraçá-lo como irmão. Nós estamos inseridos num planeta que nós ainda não conseguimos tratarmos uns aos outros como irmãos. E a partir desse contexto, de ainda não desenvolvermos esse amor ao próximo, como Jesus nos ensinou, amar aos inimigos, amar ao próximo, como a Deus e como a nós mesmos, já que nós ainda não desenvolvemos esse amor a essa grande família universal, Deus nos coloca nos pequenos núcleos, para que a gente comece a desfrutar, a desenvolver esse amor naqueles pequenos núcleos aos quais nós estamos inseridos. E nós vamos utilizar aqui um livro também muito interessante, que é o Vida e Sexo. É um livro psicografado pelo psicografado pelo Francisco Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, publicado também pela Federação Espírita Brasileira. E esse livro eu guardo uma relação particular com ele, porque uma vez em uma orientação espiritual no Centro Espírita Leon Denis, me foi aconselhado a leitura e o estudo desse livro. E eu li durante algum tempo, confesso que vou voltar a ler novamente, a estudá-lo mais uma vez, até porque esse tema de hoje me chamou a essa reflexão, essa necessidade de eu mergulhar mais uma vez no estudo desse livro. E esse livro é um livreto, ele é pequeno, tem poucas páginas em relação a outros livros, ele tem umas 100 páginas mais ou menos, 130 páginas, e ele traz diversos temas sobre a família, pequenos capítulos, em torno do sexo, família, namoro, ambiente doméstico, energia sexual, compromisso afetivo, casamento, divórcio, filhos, união infeliz, homossexualidade, desvinculações, aversões, aborto, pais e filhos, amor livre, enfim.
sexo e religião, uma série de pequenos textos que o Emmanuel comenta aqui para nós. Ele traz em específico o capítulo 2, intitulado Família. E ele corta o eixo em um evangelho, ele extrai do capítulo do item 8, no capítulo 14, o Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte trecho, né? Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, de laços espirituais, as primeiras se fortalecem, duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, as de laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo, e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Então, ele está trazendo aqui para nós esse retrato em O Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele nos traz dois tipos de família. Uma dos laços espirituais e a outra dos laços corporais. E ele vai dizer que essas dos laços espirituais se perpetuam pela eternidade. São firmes, são fortes. E não necessariamente guardam relação com a família corporal, a família consanguínea. E ele vai, em contrapartida, em contraponto disso, vai dizer que, às vezes, essas relações, os laços de famílias corporais, se a gente não desenvolveu ali ainda a família espiritual, o laço espiritual, esses laços vão se dissolver de uma forma rápida, porque são frágeis. Ao contrário que as espirituais não, são permanentes, são perpétuas. E essa passagem é bem interessante porque a gente começa a entender que a família espiritual, quando a gente ainda não desenvolveu esse laço espiritual, é através dos laços corporais que a gente vai desenvolver esse amor, essa ligação. O que une a família corporal é o sentimento, é o amor. Porque o amor vai passar o tempo, passarão as encarnações, as reencarnações, mas esses espíritos que desenvolveram essa família espiritual, eles se buscam na eternidade. Eles vão se procurar, eles vão se buscar. É o que ele está colocando aqui, é o que o Evangelho coloca aqui para nós, é o que Kardec traz aqui para nós. Que esses espíritos desenvolvem um sentimento tão forte que eles estão ligados, a matéria não os separa. Isso é muito interessante, até porque na perda dos entes queridos, na desencarnação dos nossos entes queridos, a gente fica, perdi o meu irmão, perdi o meu pai, perdi a minha mãe, desencarnou, e vem aquele desespero, porque você pensa, morri, acabou essa união, acabou a minha relação com esse ente querido que desencarnou, e essa resposta aqui é fundamental para nós. Não, não acabou essa relação. Nós vamos nos encontrar novamente, nós vamos nos buscar, porque estamos ligados pela parentela, pelos laços da espiritualidade, pelos laços da parentela espiritual. Então, Emmanuel diz, né, e aqui a primeira afirmação do Emmanuel já é uma resposta à proposta do tema de hoje, que eu, André, entendo. Que eu, André, por isso que eu coloquei lá no início. Olha que interessante a resposta do Emmanuel, que eu falei, nossa, isso para mim faz muito sentido. Emmanuel vai dizer que de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, aí desse contexto universal, coletivo da humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Ele vai dizer que, excetuando a humanidade, essa grande família coletiva universal,
a mais importante de todas as associações existentes na Terra é a família. E quando ele diz isso, essa família corporal, o nosso lar, o nosso ambiente doméstico. Existem outras famílias, viu? Existem outros núcleos familiares que nós vamos tentar aqui, na medida do possível, trabalhar também. Meu local de emprego, meu local de trabalho também é uma família. A casa espírita ao qual eu estou inserido também é uma família. Mas essa família, essa primeira família, esse primeiro núcleo básico é justamente o nosso lar, o nosso ambiente doméstico, essa família propriamente dita, a família corporal, a família consanguínea. Então ele coloca isso, que essa associação é uma das mais importantes para a nossa existência. E por que ele diz isso? Mais à frente ele vai falar, né? Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. E aqui a gente não vai só se ater ao casal, à união heterossexual, não. Aqui são todas as uniões do mesmo sexo, inclusive, que visam estabelecer uma família. Não só o homem e a mulher. Quando ele diz homem e a mulher, aqui a gente amplia esse conceito das famílias também, das uniões homoafetivas, das uniões das pessoas do mesmo sexo, que se unem por amor para constituir uma família, adotam, fazem inseminação artificial, enfim, adotam qualquer técnica da nossa ciência hoje que possibilita a constituição de filhos. E continua ele: os filhos são liames de amor, conscientizado de que lhes granjeiam proteção mais extensa do mundo maior, de vez que todos nós integramos grupos afins. É interessante essa colocação aqui, por quando ele diz de grupos afins. Todos nós, de alguma maneira, ainda que não consigamos enxergar isso, ainda que no meu ambiente doméstico, no meu lar, na minha casa, e a nossa casa, a gente tem que entender que o nosso lar, o nosso ambiente doméstico, ele é um templo sagrado. E a gente deve respeitar esse templo sagrado. É dentro desse templo sagrado que nós vamos constituir a nossa família. Porque o Emmanuel ele vai dizer para nós que aqui, nesse ambiente doméstico, a gente vai começar, vai ser a nossa primeira escola, o nosso primeiro educandário. Ele vai dizer mais à frente, lá no livro, nesse livro, que a nossa primeira escola é ali que nós vamos ter as primeiras noções do que é certo, do que é errado. É aqui que nós, no nosso ambiente doméstico, que nós vamos aprender a respeitar o espaço alheio, a compartilhar, a dividir, a desenvolver, a trabalhar o nosso egoísmo. É aqui que nós vamos aprender a desenvolver isso. E é por isso que todos nós, via de regra, passamos por uma família. O espírito reencarna numa família, começa a aprender, a compartilhar, a desenvolver esses sentimentos, a trabalhar as suas paixões, a trabalhar as suas imperfeições. Sozinho, a gente vai ter dificuldade de desenvolver isso. Aí nós começamos a aprender a desenvolver isso na família, vamos para a sociedade, o ônibus, a rua, as vias públicas, o local de trabalho, a casa espírita, o supermercado, os locais onde nós nos divertimos. Ali vamos ali compartilhar e a colocar em execução isso que nós estamos aprendendo no ambiente doméstico, a não ser principalmente que egoísta, a trabalhar o orgulho, a trabalhar a nossa vaidade. Que esses são, os espíritos respondem a Kardec, que o egoísmo é a raiz de todos os vícios.
E quando nós moramos sozinhos, fica difícil a gente entender se a gente realmente é egoísta, né? Quando eu casei e fui morar com a minha esposa, eu comecei a ver o quanto eu era egoísta, porque eu comecei a ter que entender que eu tinha que compartilhar o meu tempo, compartilhar espaço, dar satisfação. E dar satisfação aqui não é ser dominado, não é isso, né? A proposta, mas era o dar a satisfação e dizer onde que você está, que horas que você vai chegar. Eu tenho que compartilhar com ela, que eu falo, ó, terça-feira, no dia 27, às 19h30, eu vou precisar de um tempo para me encontrar na live lá no Bezerra de Menezes, com os meus amigos do Posto Espírita de Bezerra de Menezes, Caridade de Bezerra de Menezes. Eu preciso desse tempo para compartilhar. Quem vai ser a minha família aqui nessa hora? Quem é a minha família aqui agora? Será que é ela? Será que é o João Guilherme, que acabou de acordar, né? Que eu já escutei aqui que ele acordou? Chegou da escola cansado e falou assim, papai, estou muito cansado, vou dormir. E dormiu. Quem é minha família aqui agora? Quem constitui a família? E para responder isso, nós vamos nos recordar de Jesus. Jesus estava lá ensinando com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e de repente chega Maria e os irmãos dele querendo falar com ele. E aí, ó, o João Nogueira já colocou aqui, ó, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos. O João o Beto Orlando, lá de Rio Bonito, ele diz que o João Nogueira é uma Bíblia ambulante. O João vai me dizer até em que versículo, que capítulo e qual o evangelho, se são os sinóticos, né, que está essa passagem. Então, ó, Jesus está, sua mãe está querendo falar com você. Imagine se minha esposa bate ali na porta, eu preciso falar com você com urgência. Eu falei, eu tenho que esperar, porque agora eu estou aqui com os meus irmãos do Bezerra de Menezes e do irmão Sheila, da irmã Sheila. Aqui agora, nesse momento, vocês são a minha família. E é isso que Jesus responde. Ó. Quem são meus... O João colocou ali, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E aí ele elastece, né? De onde Kardec extrai essa passagem e coloca no Evangelho segundo o Espiritismo para elastecer esse conceito de família. Naquele momento ali, a família de Jesus, que ele não tinha nem muita afinidade com os irmãos, mas a família universal, a família espiritual, naquele momento ali, a família dele eram aqueles companheiros que estavam ali presentes. Da mesma forma que aqui nesse momento, a minha família, representando simbolicamente, são vocês. Então, esse conceito de família, ele sai do núcleo básico da parentela corporal e vamos ampliando, vamos elastecendo. Enquanto a gente não consegue enxergar o criminoso, aquele companheiro que ainda está no pecado, que ainda está no erro, que ainda está no vício, quando eu não consigo enxergá-lo como irmão, eu vou ter a necessidade, a gente vai ter a necessidade desse núcleo familiar existente ainda na nossa humanidade, no nosso planeta. Esse é o meu humilde entendimento sobre essa necessidade dessa organização familiar. E é interessante que a Luísa coloca aqui, né? Isso aqui está na nossa, porque a gente se entende bem com alguns irmãos e com outros não. Emmanuel, ele coloca isso aqui para nós, está aqui no nosso radar. O Emmanuel vai dizer, né? Arraigado, olha o que ele coloca, Emmanuel. Arraigada nas vidas passadas, de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada assim de agentes diversos. Ou seja, uma diversidade de agentes, de espíritos que estão entre nós. No planeta, no local de trabalho, dentro da casa espírita e dentro do nosso ambiente doméstico. Porquanto, nela, na família,
se reencontram comumente afetos e desafetos, Luísa, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Agentes diversos que se traduzem, que se reencontram entre afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. E é por isso que muitas vezes nós nos identificamos mais com algumas pessoas do que com outras, às vezes nos identificamos mais do que com um filho do que com o outro. Não é que não amamos, não é isso. É sintonia, é afinidade. Às vezes, uma vez um amigo meu me falou, eu amo as minhas duas filhas da mesma forma, mas tenho mais afinidade com uma delas. Ou seja, ele já, de outras vidas, já traz uma relação melhor com aquela filha. Mas, nessa existência, ele está ali as duas amando da mesma maneira. Há um livro, no livro Ação e Reação, salvo engano, do André Luiz, também psicografado pelo Francisco Xavier, estado pelo André Luiz, que ele narra a história de um caso muito interessante, que era um casal e eles cometiam crimes, né? Eles cometiam crimes. E o que acontece? O homem, na história, ele era o mais prejudicado, era o mais indébito em relação às leis divinas. Passam-se os séculos e eles vão reencarnar. O André Luiz diz que narra a história deles lá atrás, e aí ele finaliza narrando a última reencarnação deles. O companheiro ele nasceu numa organização física completamente prejudicada, numa condição, falando, nós vamos encontrar esses dois personagens em uma choupana no interior do Brasil, ele num corpo completamente deformado, disforme, mas com o espírito consciente, com a consciência do espírito ativa, mas que por conta da fragilidade dos órgãos, que era a expiação dele, não conseguia se expressar. E quem era a irmã dele? Essa companheira de outras existências. Então, muitas vezes, nós vamos ter os afetos, os desafetos, mas, de qualquer maneira, sempre vai ter um laço de afinidade. E o Orlando coloca aqui, ó, afinidades. Um grande abraço, Orlando. Afinidades, mas ninguém está em uma família por acaso. O objetivo é sempre unir e ajustar os laços. Ainda que em desafetos, nós temos um laço de afinidade. Seja no erro, seja pelo ódio, pelo rancor, ou seja, pelo amor. De qualquer maneira, tem uma ligação, tem uma afinidade, tem uma necessidade de estar ali. Ninguém cai numa família de paraquedas. Ninguém cai numa família de paraquedas. Ninguém está dentro da casa de Bezerra de Menezes de paraquedas. No livro Missionários da Luz, André Luiz narra isso para nós. Já há uma programação espiritual pretérita. O caso de Segismundo, a reencarnação de Segismundo. Aconselho também a fazer a leitura desse livro, Missionários da Luz. Procurem ler, né, na sequência, Nosso Lar, Mensageiros e depois o Missionários. Que ali ele narra com perfeição o projeto de reencarnação de Segismundo. Segismundo era inimigo. Segismundo tinha assassinado o futuro pai dele numa vida anterior. E os espíritos tiveram que fazer um trabalho, só que Segismundo se arrependeu. Segismundo tinha se arrependido. Ó, preciso ali, como Jesus diz, né? Vai lá, reconcilia-te com o teu adversário. E como é que a gente vai reconciliar com o adversário? Como é que a gente vai reconciliar com o nosso inimigo? Reencarnando como pai, como filho, como irmão, como mãe. Só assim eu, André, consegui entender o que Jesus quis dizer. Ama o teu inimigo.
Como é que eu vou amar alguém que me prejudicou? Como é que eu vou amar alguém que pode ter me assassinado em uma outra existência? Aí ele reencarna como meu filho. Aí você pega aquele pituquinho ali, pequenininho, enche ele de beijo, de mimo, começa a desenvolver esse sentimento de amor. Só assim que eu consegui entender, porque está lá gravado na minha consciência, no tribunal. Ó. Vá lá, reconcilia-te com o teu adversário antes que ele te leve para o juiz e o juiz te leve para a prisão. Porque o juiz, o tribunal é da nossa consciência. Eu estou em débito, eu estou em erro com aquele companheiro. E aí eu preciso me reconciliar com ele. Se eu não faço isso de uma forma espontânea, a reencarnação me coloca ali, ó, no mesmo núcleo familiar. Por isso que, às vezes, nem sempre isso dá certo. Tem as exceções? Tem. Quantas vezes eu vou ter que reencarnar? Às vezes a gente vê tragédias de pais, problemas de... Tivemos agora recentemente, né, o caso do menino, que está aí muito, menino Henry, né? Às vezes acontece que aquele sentimento ainda está muito duro em nós. Quantas reencarnações nós vamos precisar para desenvolver esse amor? Mas é através desse contexto, é através desse campo. Aí o Emmanuel finaliza, né? Temos que, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor. A Vera Lúcia coloca aqui, um instituto abençoado, em que um grupo de espíritos necessitados e compromissos inadiáveis de auxílio ou reparação uns para com os outros, em obediência à lei de causa e efeito. Então, meus amigos, a gente vai entendendo que essa família, esse meu núcleo doméstico, essa minha parentela corporal, ela tem a função de fazer com que eu venha desenvolver essa parentela espiritual, esse amor fraterno. Tá lá, ó, o João acabou de me responder aqui, ó, Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. E aí, meus amigos, eu vou finalizar que eu não poderia deixar de falar da família Bezerra de Menezes, né? Beijinhos para a Luciana Garçoni, beijinhos para o João Guilherme. João Guilherme, vou ver até se daqui a pouco ele entra aqui, né? E no finalzinho. Um beijo para você também, Luciana. A Luciana é do Caminheiros, do Caminheiros ali da Rua Honório, não é, Luciana? Me corrija se eu estiver errado. Mas, finalizando aqui, meus amigos, essa família, essa grande família, né? Nós temos aqui no livro, mais uma vez, Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. Tem uma passagem aqui que me marcou muito também, né? Filhos e servos. É o texto 125. Cavaleiro da Verdade, é isso aí. Caminheiros é ali da Rua Piauí. Cavaleiro da Verdade. Saudade também de me encontrar com esse. É uma outra família também. Cada casa que a gente faz palestra se torna uma família. É engraçado, né? Quando eu fazia palestra, eu participava de um grupo, Leopoldo Machado, uma família também ali do Centro Espírita Leão Denis, e nós fazíamos viagens para o norte fluminense, íamos até uma cidade, Campos, Guaxindiba, Italva, Cardoso Moreira, e eu ia também em Italva, né? E além de Italva, tinha uma outra cidade que era em Espírito Santo, que eu esqueci o nome agora, mas nós dormíamos lá, eles preparavam a refeição para a gente, e era tão interessante que aí quando a Ana engravidou, eu tive que dar atenção para essa família, para a minha família corporal. E quando a Ana engravida e João Guilherme nasce, eu tive que dar um tempo, né, nessas atividades, nessas viagens. Era uma vez por mês. E é engraçado que quando o João Guilherme nasceu, eles carinhosamente mandaram um enxoval, foi muito emocionante para mim. Eles mandaram um enxoval feito lá por eles, né? Muito, nossa, foi muito, assim, ó, manda para o André, quando nasceu, manda para ele. Nossa, fiquei muito feliz e muito emocionado, porque era a família de lá, né? Assim como o Bezerra de Menezes também é a nossa grande família, meus amigos.
família. A Luciana, saudades também, Luciana. Mas vamos retomar, né? Assim que essa pandemia nos permitir, a gente vai retomar as nossas palestras. Então, aqui, o Emmanuel traz um trecho do livro de João, capítulo 8, versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Jesus, João, capítulo 8, versículo 35. Um filho de Bezerra de Menezes fica para sempre na casa. É igual a história do filho pródigo, né? E a casa vai ter. O pai está ali para receber o filho pródigo. Às vezes a gente sai, às vezes a gente tem compromissos, né? Como eu tenho essa necessidade, essa vontade grande de voltar ao trabalho do Leopoldo Machado, voltar à ativa nos trabalhos aí na casa de Bezerra de Menezes, retomar as tarefas que nós tínhamos aí, porque é filho, eu sou filho da casa de Bezerra de Menezes. Todos nós somos filhos de Bezerra. E somos irmãos. Essa grande família de Bezerra de Menezes. Eu, André, sou filho de Bezerra de Menezes. O Orlando é filho. A Luciana, que está aqui com a gente, também é filha. A Cristiane, o Renato, o Bira, nosso Bio Fabiano. Até o João também já está fazendo parte dessa família também. Todos que estiveram aqui participando conosco, todos os médios, todas as pessoas, porque lá no mundo espiritual nós programamos isso. Nós vamos trabalhar como médios na casa de Bezerra de Menezes. Nós vamos chegar à casa de Bezerra de Menezes, seja pela dor, seja pelo sofrimento, seja pelo amor. Então, nós somos filhos. A gente tem que se enxergar como filho. E um filho não reclama. Ele pode até reclamar. E aí é a diferenciação que o Emmanuel vai fazer de filho e de servo. Porque se eu me considerar apenas um trabalhador, apenas um médio da casa de Bezerra de Menezes, eu vou começar a reclamar. Às vezes eu vou reclamar do Orlando, vou reclamar do André, vou reclamar do Bira, do Renato, vou reclamar da Márcia, vou reclamar da Cristiane, do Alexandre, porque eu quero servir, mas eu quero servir e quero ser remunerado para esse serviço. Não remunerado em pecúnia, mas remunerado, às vezes, tem uma retribuição. Um filho, ele não faz condições. Ele não estabelece condições. É o que o Emmanuel diz aqui. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter, adamantinos, sacerdotes, dignos de crentes sinceros, poderão ser delicados servos do Altíssimo. Aí a gente tem que ver, eu sou um servo da casa de Bezerra de Menezes ou sou um filho da casa de Bezerra de Menezes? Mas o Cristo, diz o Emmanuel, induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. Nós somos filhos de Deus, a nossa relação com Deus é de pai. Jesus, ele desconcerta, né? Desconstrói aquele, o João está colocando aqui, ele desconstrói aquele Deus vingativo com Deus Pai, a relação ao Pai. Eu e o Pai somos um só. A relação de Jesus com Deus é paterna, é filial, Deus é Pai. Ele se relaciona com Deus como Pai, não como um servo, não simplesmente como um enviado de Deus, mas um filho de Deus. Olha que interessante para nós, né? E nos ensina a relação do Pai Nosso. E aí ele finaliza: o mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios, é o que eu falei, né? O elo de interesse próprio. Se eu tenho interesse próprio na casa de Bezerra de Menezes, aí eu tenho que avaliar. Eu tenho algum interesse próprio, pessoal, em estar na casa de Bezerra de Menezes? Ele diz aqui, os filhos, ele diz que o servo tem interesse próprio. Mas ele fala, os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o Pai, com Deus. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos. Porque, como servidores, guardam remuneração. Os servos guardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Já aconteceu inúmeras situações que a gente ficou chateado com alguma coisa
na casa de Bezerra de Menezes, como acontece às vezes na nossa família. Às vezes a gente fica chateado, a gente abandona a família porque ficou chateado, às vezes pode até abandonar, né? Mas via de regra não. Abandonamos os filhos, às vezes o filho, a esposa, o pai, a mãe, o irmão, o sobrinho pode fazer alguma coisa que deixa a gente chateado. Uma aflição, um delírio, uma dor áspera, mas a gente deixa de ser filho por causa disso? A gente deixa de ser pai? A gente deixa de ser irmão? Não. A gente continua sendo pai, filho, mãe, pode até deixar de ser esposa, né? Esposo, marido. Pode até recuar da experiência, mas não deixa de ser filho. E aí ele finaliza, né? Os filhos, porém, estão sempre na casa. Filho de Bezerra está sempre na casa. Isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras. Pode acontecer o que for. Posso ficar chateado com Orlando, posso ficar chateado com o Bira, com o Bill, posso ficar chateado com o João, posso ficar chateado com o Alexandre, mas eu não vou abandonar a casa por conta disso. Posso ficar abandonado, aborrecido, chateado com a dona Cleide, com o seu Vicente, com a Orlandina, com o Manuel, com a Miranda. Posso ficar chateado. É natural do ser humano. Nós vivemos numa sociedade em que nem Jesus agradou todo mundo. Já imaginou eu, André, querer achar que vou agradar todo mundo? Não vou. Nem Jesus agradou, então não vai ser o líder da casa espírita que vai agradar. E quando ele desagradar, a gente tem que entender, tem que compreender. Não é que a gente vai baixar a cabeça para tudo, mas a gente não vai abandonar a experiência na primeira, na segunda ou na terceira inconveniência. Jesus falou, né? Vamos perdoar 70 vezes 7, ou seja, tantas quantas vezes forem necessárias. Então ele finaliza: os filhos, porém, estão sempre na casa. Isto é, permanecerão em paz superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. E aí, meus irmãos da grande família Bezerra de Menezes, a quem que nós pertencemos nesse momento? A grande família de Bezerra de Menezes. Não sei se eu me estendi um pouco, né? Está aqui, são 20h18. Aqui a Célia, né? Estou na escuta, sou de Itapira, interior de São Paulo, e concordo com você. Ó, a Célia é a nossa família aqui agora. A família que está conosco naquele momento, não generalizando nossa família no círculo doméstico. Muita gratidão. Mas a família, no meu entender, é aquela que está conosco naquele momento e sucessivamente. É isso aí, Célia. Não é que a gente com isso vai abandonar, né? Bezerra de Menezes, vai abandonar a nossa família. Mas Bezerra de Menezes tem uma passagem dele que a filha estava com febre e alguém bateu a porta da casa dele. Doutor Bezerra, estou precisando que você vá lá cuidar de uma pessoa. E aí ele faz uma oração, ó, vou abandonar, assim, temporariamente, né, entre aspas, a minha filha aqui, porque eu preciso cuidar de uma outra pessoa. E ele vai, se quando ele volta, a filha estava melhor. Olha que coisa boa. Será que nós faríamos isso? Teríamos essa coragem? O homem de bem, né, ele não pensa, né? Eu tenho que ajudar. Por isso ele abandonou a família. E quem era a família dele ali naquele momento? Era a filha que estava doente, mas que estava medicada, cuidada? Ou era aquela outra pessoa que estava... Quem era o próximo dele, né? Quem era aquele próximo que ele devia amor? Então, meus irmãos, eu vou devolver aqui a palavra ao nosso Renato. Encerrei aqui, Renato. Espero que não tenha ultrapassado muito. Vamos ver aí se tem mais alguma colocação, mais alguma dúvida que tenha ficado, alguma necessidade de alguma complementação aí do que nós falamos. Estamos aqui, estamos de volta. Agora ligamos o microfone e ficou melhor, né? A gente fica falando aqui, ninguém escuta, né? Complicado. Muito bom, muito bom. Nossa, a galera participou bastante, é isso aí mesmo. Enfim, acho que o raciocínio que eu peguei do início do que você ia falar bateu direitinho, né? Falarmos da nossa família, quem é o nosso
quem é a pessoa mais importante nesse momento agora? É quem está aí do teu lado. Então, é a tua família. Porque se acontecer alguma coisa, é essa pessoa que vai te socorrer, né? Então, a gente tem que pensar, conforme Renato Mayrink colocou, tantos e tantos outros colocaram aqui, né? A família no macro, né? O Renato também, Estender muito. um grande abraço para o Renato Mayrink também, saudade dele. Está no Tá, Distrito Federal aí agora, sim. né? Isso, está no Distrito Federal. Ele colocou aqui várias colocações, é porque vai subindo tanta coisa, depois a gente se perde, né? Para colocar aqui as mensagens, tá? Mas é isso aí, a gente pensar nisso, porque é a família espiritual, sem dúvida, mas se nós estamos juntos aqui, é porque existe uma relação, existe uma ligação, né? Com certeza existe uma ligação e não existe acaso. É por isso que nós estamos. Olha o Renato aí, ó, o que ele escreveu. Achei uma aqui dele. De maneira macro, né? O Renato também, a gente tinha uma família, né, Renato? Era a entrega ali, era o papo entre amigos, e também a entrega de quentinhas, de sopa e de quentinhas. Tinha a família ali também, aquele grupo maravilhoso que a gente fazia parte. Um grande E, abraço para você, meu amigo. uhum. É isso aí, com certeza. A gente tem que pensar muito nisso, né? Que é muito importante, né, André? A gente tem que agradecer, ter muita gratidão por essa família ou por estas famílias que Deus coloca na nossa vida, né? Tem sempre um aprendizado, tem sempre alguma coisa para trazer para a gente. Aliás, é aprendizado para tudo que é lado, né? O tempo todo, né? É muito É, aprendizado. E a gente pega obras do André Luiz, por exemplo, aí você vê as passagens de André Luiz por tantas e tantas situações, né? Importantes, e a gente vai vendo que ele vai se identificando ali com famílias, com núcleos, não é? De aprendizado, e núcleos que vão fazendo com que ele vá se lembrando de questões ligadas à virtude, né? Humildade, uma série de outros pontos importantes, principalmente para nós médicos, né? Que precisamos ter tudo isso em mente. E quando voltarmos, né? Quando retornarmos à pátria espiritual, faremos parte, sem dúvida, de uma grande família aos quais a gente não vê já há muito tempo, né? Outros que a gente nem conhecia, mas que estavam junto conosco e tem uma ligação espiritual com a gente muito grande. E é por aí, com certeza. É constituir realmente esse laço maior, todos unidos pelo amor, né? Com certeza. Você tem mais alguma coisa para trazer? Mas a gente ainda tem um tempinho ainda, temos aí 7 minutos. então, meu amigo, você estava falando aqui, eu vejo na família, Renato, vejo na família a grande oportunidade da gente desenvolver esse egoísmo, né? De a gente trabalhar isso. Eu sempre eu não sou egoísta. E aí eu estou dando um exemplo próprio, até me desculpem de falar de uma- da minha própria pessoa, mas eu Mas é percebo a família importante. egoísta. É, É e aí importante, quando... porque o que eu falo com o Eduardo, sempre que eu estou lá no programa, às terças-feiras, analisando, eu sempre falo isso com o Eduardo. Eduardo, é importante eu falar um pouco de mim, porque ninguém melhor do que eu para poder atestar alguma coisa, né? E É, falar realmente direitinho como é, como foi, como é que eu aprendi e tudo. É importante você dar o exemplo, sim, com certeza. é porque quando ou você mora sozinho, ou você já está numa certa idade e mora com a mãe ou com os pais, a vida Uhum. é assim, a nível de responsabilidade, né, de satisfação, né, de dar satisfação, ela é bem tranquila. Mas quando você começa a compartilhar, dividir um espaço, um ambiente, você começa a desenvolver uma série de necessidades, mas de reflexões. Que aí você vê, assim, eu não me achava uma pessoa egoísta, mas aí quando começa a me incomodar, né, que eu tenho que compartilhar alguma coisa, me dedicar a uma pessoa, pensar no meu semelhante. Quando a gente tem filho, você deixa de viver e vive para o filho, né? Eu, pelo menos, né, hoje eu não penso mais assim, eu penso primeiro nele.
Você tem que pensar nele, como é que vai ser o futuro dele, né? Prover as coisas para ele, escola, comida. Então, você já deixa de comprar as coisas para você guardar, se precaver em relação a ele, fazer as provisões dele. Então, assim, de repente, você, eu não era egoísta. Então, de repente, eu vejo que eu tenho que compartilhar agora o meu tempo com a minha família. E isso assim, e a família, o Renato, então eu começava a observar alguns comportamentos dele, eu via que assim, aí são os laços, né? O livro dos Espíritos fala dessa hereditariedade, tem uma questão lá que eles falam sobre isso. Um pai, um filho assume, como é que se dá essa questão, né? A hereditariedade. Então, eu via que João Guilherme era ansioso, não queria parar de brincar para tomar banho, não queria parar de brincar para comer. E eu via, eu falei assim, nossa, às vezes eu tenho isso. Então, você vê que ele serve como espelho, que eu comecei a refletir, falei assim, caramba, laço de afinidade, né? Ele é ansioso, eu também tenho um grau de ansiedade, que aí você vê que você precisa trabalhar. Porque muitas vezes eu não quero parar de fazer o que eu estou fazendo para fazer, almoçar, sei lá, tem uma série de coisas aí que a gente às vezes está ali, não, deixa eu terminar isso aqui primeiro. E tem a hora de você fazer isso, né? Tem a hora de você almoçar, Sim. tem a hora de você dormir, né? E eu via que ele serviu de um espelho, porque às vezes a gente fala assim, o fulano é antagônico, o ciclano é antagônico. Não é. Sempre tem alguma coisa ali que a gente vai aprender com aquela pessoa que está no nosso ambiente familiar, e sempre tem algo que ele precisa mostrar para a gente que nós somos. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma palestra aí no Bezerra, e aí não sei por que eu estava falando do egoísmo. Eu estava falando do egoísmo. Ó, quem está aqui chegando? Vem cá no papai. Vem. Cadê? Chama ele aí. Vem cá. Ó. Fala. Boa Oi! noite! Boa noite! João Guilherme, tudo bem? Assim, tudo bem, Dá tio um tchau para a Renato? galera aí. Dá um Dá um tchau. tchauzinho aí para a galera. Então, Renato, eu estava fazendo uma palestra. Joga um beijão. Assim, tchau! Tchau! Fica com Deus, tá? Eu falo assim, papai vai lá na casa de vovô Bezerra. Aí ele, vovô Bezerra? Quem é vovô Bezerra? Eu falei, vovô Bezerra. Então, Renato, a gente tinha toda quinta-feira a gente fazia um trabalho, não sei se você deve se lembrar, né? Fazer um trabalho no microfone. E aí, não sei por que, me lembra, né? Era eu e o Manuel. E aí veio o Carlos também. E aí veio uma questão, assim, veio algo na minha cabeça, estava falando de egoísmo, e veio assim, né? Porque às vezes as pessoas até brigam por causa do docinho que foi na festa, que deixou na geladeira, aí chegou, acordou de manhã, pô, vou lá comer o docinho, né? E quando olha na geladeira, alguém comeu o doce, alguém comeu o bolo, e aí as pessoas brigam. E quando acabou a palestra, veio uma pessoa, eu até já a conhecia, né? A Taninha aí também. Eu até conhecia essa pessoa, porque a gente compartilhava um espaço lá, tem em comum, e aí ela falou assim, olha, aconteceu isso hoje comigo. Nesse final de semana, eu fui numa festa, eu levei o bolo para casa, não quis comer o bolo quando cheguei em casa, falei assim, vou guardar o bolo na geladeira e vou comer no outro dia de manhã, no café da manhã. Quando ela acordou, alguém já tinha comido o bolo, o docinho. Ela falou que eles brigaram feio, as pessoas, ela disse, nós brigamos feio, de parar de falar por causa de um pedaço de bolo. E aí a crítica não nós não estamos criticando, porque às vezes acontece comigo, né? Você guardou aquela a última bolacha lá do pacote, alguém comeu. Então, assim, a crítica não até o Gerson, né, Simões Monteiro, falava lá na rádio, não é o combate, não é ao pecador, mas sim ao pecado. O problema não é não são as pessoas, mas esse egoísmo que ainda faz com que a gente brigue por causa de um pedaço de bolo. E aí no núcleo familiar. Quando você fez uma citação importante do Livro dos Espíritos, não é?
E é bacana a gente trazer isso para a vida, né? Para o dia a dia, tá? Para a gente finalizar, que o nosso tempo está, né? Tá em cima. O bacana da vida é isso aí, o bacana de você conhecer a doutrina, de conhecer o espiritismo, de conhecer um pouco da doutrina, é isso aí. É que Deus, não é? A espiritualidade vai sempre te fornecer dia a dia os elementos e as condições necessárias para você se lembrar de alguma coisa que você precisa colocar para fora, não é? Que você precisa exercitar ou que você precisa melhorar, tá? Isso aqui é bacana, né? Você citou os exemplos que você teve de poder, pensar em outro, né? De poder fazer também por alguém, pelo seu filho, sem dúvida nenhuma, muito importante. E dessa forma, e fazendo pelo outro, e vendo, tá, enxergando sempre o outro como irmão. É o evangelho que carecemos, né, o André? E que a gente carece muito, né, do evangelho. Mas vamos lá, estamos no caminho, né? Estamos no caminho, isso é importante, tá? É verdade. Bom, dois lembretes aqui antes de você fazer a prece. Esquecemos de falar do Carlos Alberto Ferreira, que de vez em quando está lá quinta-feira também. Alberto Ferreira. Carlos Alberto Ferreira, grande amigo também, deve estar nos assistindo aí. A Nádia com certeza está nos assistindo, a esposa dele, né? Que está lá também às quintas-feiras na rádio com você, tá? Tem algumas pessoas que são muito marcantes para mim. Todas as pessoas da Casa de Bezerra de Menezes, até agora nesse meu regresso, eu fico assim, até envergonhado do carinho que as pessoas, que vocês tiveram comigo nesse meu retorno. Envergonhado pelo carinho que vocês me receberam, me trataram, a Márcia, o Orlando, a Cris, o Alexandre, companheiros, o Fernando, companheiros que eu ajudei no desenvolvimento mediúnico na quinta-feira. Eu estou vendo lá que estão firmes. O Condé, eu falei, gente, então assim, eu fiquei muito feliz e emocionado pelo carinho, né, que tiveram comigo. Mas, assim, o Carlos Alberto, o seu Vicente, que ele falou assim, ó, vai lá para o microfone e fala. Eu falei, ih, eu estou envergonhado. E aí ele começou, ele fala sobre a fé, eu me escondia no banheiro, aí um dia eu saí do banheiro, por que você não foi lá falar? Eu falei, não, não, você pode ir para lá falar. E ele insistiu, e o Carlos Alberto um dia me viu falando, me ouviu, né? Me viu e me ouviu falando, e aí ele me levou, me apresentou à Rádio Rio de Janeiro. Então, eu sou muito grato. Legal. Dona Orlandina, o Manuel, a Miranda, mas o Carlos, nessa parte, né, do desenvolvimento, e o Vicente, né, da fala, eu tenho que agradecer muito a eles. Com certeza. Apesar de alguns não terem te reconhecido de máscara, né? Mas passou, né? Esquece isso, né? Esquece isso, né? Enfim, olha a nossa próxima live aí, ó. É o Renato, ó. O Renato vai estar com a gente, Renatão Mairim, que vai estar conosco. Eu não sei quem é que vai apresentar, não sei quem, deve ser o Bill. Deve ser Bill Fabiano ou Allan Kardec, não sei. Vamos ver quem é que vai apresentar aí, tá bom? André, você tem aí 2 minutinhos para fazer a nossa prece aí, 1 minutinho aí, 1 minutinho e meio para fazer a nossa prece aí, tá bom? Obrigado por tudo, foi muito bom tê-lo aqui com você, gostei muito de participar dessa live contigo. Ó, eu estou emocionado, feliz, né, de estar aqui com vocês. Eu, como falei, né, eu sou um filho de Bezerra de Menezes, sou um filho da Casa de Bezerra de Menezes. Então, isso para mim esse trabalho aqui é muito importante, essa oportunidade, eu que agradeço, né? Eu que agradeço muito, muito feliz de reencontrar esses velhos amigos dessa e de outras existências e poder compartilhar aí esses minutos, né? Mas vamos lá, fechar os nossos olhos. Agradecendo a Deus, a doutor Bezerra de Menezes, por essa oportunidade. E mesmo à distância, Senhor Jesus, pedindo pelo menos o agradecimento por poder, mesmo diante das nossas dificuldades, Senhor Jesus, poder falar em Teu nome. Mesmo diante das nossas imperfeições, podermos nos expressar em Teu nome e levar o Teu Evangelho, de acordo com o nosso entendimento, para todos esses companheiros que aqui estiveram conosco. Envolve-nos, Mestre amado, envolve-nos, doutor Bezerra de Menezes, toda a falange dos espíritos protetores e benfeitores da casa, do posto espírita da Casa de Bezerra de Menezes, nesse momento, que eles possam enviar, Senhor Jesus, a todos que aqui estão ligados, seja pelo pensamento, seja assistindo a esta live, assistindo a esse estudo,
que todos agora que estão ligados nas suas dificuldades possam receber o amparo, Senhor Jesus, possam receber, se sentir confortados em suas dificuldades, em suas dores e também dos seus parentes, dos seus amigos, naquilo que estejam sendo importunados. Envolve-nos, Senhor Jesus, em paz, em harmonia, que mesmo nos nossos lares, ou se estivermos nos nossos trabalhos, que possamos ter uma noite de sono, de paz, de harmonia, e que nesse desprendimento momentâneo, Senhor Jesus, possamos nos encontrar no nosso sono do corpo físico, possamos nos encontrar no mundo espiritual para darmos continuidade a esse estudo. Abençoa-nos, meu Senhor Jesus, nesse momento. Abençoa-nos muito, Mestre amado, pois ainda somos necessitados da Tua palavra e dos Teus enviados para nos conduzir à comunhão eterna com Deus, o nosso Pai. Obrigado, Senhor Jesus, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, André. Abraço, tá? Galera, grande abraço a próxima live. E até a próxima, se Deus quiser, hein? Com certeza. Fica por aí, tá? Que a gente se fala já já. Bem lembrado, eu já ia desconectar aqui, ó. Não, fica aí. Abraço, pessoal. Boa noite a todos, fiquem com Deus.